Sejam bem-vindos a mais um Audit Talks. Me chamo João Jorge, sou Head de Comunicação da Adit Brasil e estamos aqui com Caio Calfá, presidente da Adit Brasil e diretor da Caio Calfá Real Estate Consulting. Também recebemos Alexandre Mota, diretor da Caio Calfá Real Estate Consulting, e vamos bater um papo aqui para interpretar esses números, né, da pesquisa da multipropriedade no cenário brasileiro, né, esse panorama que vocês trazem com muita riqueza aí para o mercado da multipropriedade, e gostaria que vocês se apresentassem um pouco, né? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês neste evento tão rico, tão cheio de novidades que a gente está desenvolvendo aqui na costa de Sauípe, o 11º Adit Share. E a gente vem confirmando, tanto pelos números do nosso relatório, quanto pela qualidade do evento, pela comunicação que a gente vem percebendo aí entre os participantes do evento. Estão todos, a gente percebe o clima, né? Clima muito positivo, que sempre foi produzido nos nossos eventos, é ressaltado mais ainda nos eventos Adit Share ao longo dos anos. E não tem sido diferente este ano. Pelo contrário, acho que tem recebido até um ânimo a mais, um sinal positivo a mais do que a gente veio percebendo nos últimos anos, embora também tivessem sido muito bons. O ano passado, lá em Olímpia, foi fantástico. Este ano tem sido, acho que, melhor ainda aqui no Sauípe, e sinal de que o mercado continua, os números comprovam que o mercado continua crescendo, e crescendo muito, e crescendo além da conta, numa época que, nesses últimos 10, 11 anos de existência desse produto no país, nós vivemos 3 grandes crises, e o setor turístico sentiu muito essas 3 grandes crises, né? Então, podemos dizer que em 11 anos, 12 anos de existência da multipropriedade no país, mais da metade desse período foram anos de crise. Foram anos de fechamento de muitas empresas do setor turístico do Brasil. Milhares, dezenas de milhares de empresas fecharam as portas durante a pandemia. E só não foi pior porque houve algum socorro do governo federal que propiciou o salvamento de mais milhares de outras empresas que não fecharam as portas. Isso é muito bom. Paralelamente a isso, a multipropriedade continuou crescendo, como se não tivesse havido crise. Sentiu? É lógico que sentiu. Sentiu um pouco. Salas de venda ficaram fechadas 4 meses em 2020. Com todo mundo em casa, isso naturalmente bagunçou muita coisa, né? Além do que, nós estamos falando de um produto que é supérfluo, né? Um produto que é casa de praia, casa de lazer, apartamento no campo, casa na serra, é supérfluo. Quantas pessoas, quanta gente perdeu emprego no Brasil nesse período? E tudo indicava que esse produto seria um dos primeiros a sofrer essa crise, a ter o reflexo da crise, a receber o reflexo desse cenário terrível que foi o cenário da pandemia. Mas não, os números continuaram crescendo e continuam crescendo. E isso se dá alguma coisa? É possível identificar a causa desse crescimento durante a pandemia? Na nossa opinião, né, eu já passo a palavra para o Alexandre, que tem inclusive argumentos talvez até mais fortes que os meus, mas alguns dos pontos, na nossa opinião, tem a ver com o sonho de férias, né? O sonho de você ter um lugar para passar as férias todos os anos, o sonho da casa própria, que, na verdade, quando a pessoa tem uma fração de um imóvel, ele tem um imóvel, ele tem a escritura desse imóvel,
Isso foi proporcionado pela lei de multipropriedades, que nós conseguimos, inclusive um trabalho da própria DIT e do Secov de São Paulo, nós conseguimos desenvolver a lei e aprová-la no final de 2018, por um ótimo grupo de trabalho montado aqui dentro das duas entidades. Isso deu uma segurança jurídica e, ao mesmo tempo, deu para o comprador uma escritura. Isso é importante para o brasileiro, ter uma escritura de um imóvel, ainda que seja uma fração de um imóvel, né? O fato dele não ter que se preocupar com despesas de manutenção, quer dizer, ele paga o seu condomínio proporcionalmente à quantidade de cotas que ele tem, mas, ao mesmo tempo, não precisa se preocupar com manutenção. Existe uma rede hoteleira que vai tomar conta daquele imóvel para ele. Então, isso tudo justifica o contínuo crescimento. Acho que ainda não. São argumentos, mas não são suficientes para justificar esse crescimento contínuo. Mas o fato é que aconteceu e surgiu. O Brasil é muito grande, nós estamos falando de 81 cidades em 19 estados brasileiros. E só não foram mais, talvez, por causa dessas 3 crises que eu mencionei. Né, Alexandre? O que você acha? A gente tem que ter na cabeça que o fluxo turístico ele ficou realmente parado em 2020, entre março até mais ou menos junho, julho. A partir daí a gente começou a ter um pouco de flexibilização das restrições de ir e vir, a gente conseguiu viajar. Foi um momento que os resorts reabriram, uma série de regras, né? Você só podia vender 50%, tinha que ter isolamento de quartos e tudo mais. Mas a partir do momento que você ficou preso em casa por 3, 4 meses e depois você saiu e que o turismo tomou o impulso que tomou, que registrou números que não existiam antes da pandemia. Então, eu acho que teve aí o crescimento um pouco do impacto de você ter, de repente, ficado preso em casa, da necessidade de você ter um lugar, um refúgio para poder ir passar suas férias e passar seu tempo livre. Então, eu acho que nessa retomada, a partir do segundo semestre de 2021, com tudo isso que o Caio falou, e mais as consequências psicológicas da pandemia, eu acho que aí houve esse crescimento, eu não diria nem crescimento, mas continuou um fluxo de venda constante, tá? Está crescendo, sempre cresceu e continuou a crescer as vendas, elas pararam por contingência, e não que o mercado saturou. O mercado não saturou, simplesmente tomou seu curso. Então eu vejo que a partir de 2021, depois da Omicron, que foi em 2021, que foi o primeiro trimestre, e a partir daí a vida basicamente tomou o rumo que a gente está tendo hoje. E essa barriga temporal foi muito pequena, por isso que a gente não afetou. Talvez se a gente tivesse ficado fechado 8 meses, alguma coisa, a gente teria sentido algum impacto, mas foi muito curto o impacto de restrição total. Então, por isso que eu acho que não sofreu o mercado, mas concordo com o Caio. Talvez alguns projetos que já estavam prontos para sair recolheram um pouco, e a gente vai ver alguma coisa acontecendo talvez agora a partir de 2023, segundo semestre, 2024, alguma coisa que ficou represada. Então, esse crescimento exponencial que se deu nesse período, ele consegue se manter ainda nessa posição baseado no comportamento desse novo consumidor? Eu acho que sim, até porque esse foi um fenômeno mundial, né? A pandemia, primeiro, empurrou as pessoas para fora das suas cidades, aqueles que tinham condição de fazer isso, né, claro, com medo da contaminação. Então eles foram para o campo, para a praia, para a montanha. Um segundo sinal disso foi, além de se proteger,
ganhar qualidade de vida. Aí passou a ser importante para a pessoa, com a morte tão perto, a pessoa começar a pensar em viver mais com qualidade de vida, esquecer um pouco o seu trabalho e ter mais qualidade de vida. Então, esses dois fenômenos aconteceram simultaneamente e foi no mundo inteiro que aconteceu isso. Isso a gente vê reportagens aí mostrando isso acontecendo no mundo inteiro. Então, loteamentos que estavam encalhados em torno das grandes cidades, se desencalhou tudo, vendeu tudo. Casas, apartamentos de praia, casas de campo, tudo se vendeu. Então, isso aconteceu durante esse período que também a multipropriedade não parou de crescer. Cresceu menos, mas não parou de crescer. Então, talvez esse reflexo também tenha sido absorvido pela multipropriedade, pela novidade da multipropriedade, que ainda era muito novo. Não vamos nos esquecer que a lei foi aprovada em dezembro de 2018 e a pandemia começou em fevereiro de 2020. Então, tem 2 anos só ali no meio. Isso. Certo? Está muito novo, está muito perto as coisas. Então, foram fenômenos em sequência que foram ajudando também o setor a não ter uma queda brusca de vendas, porque mudou também teve esse novo comportamento do habitante normal, somado com a questão do home office. Muita gente que começou a trabalhar de home office e continuou, está até hoje trabalhando de home office e não vai mudar. Vendeu sua casa, vendeu seu escritório e está morando na segunda casa. E trabalhando de lá, quando dá para fazer isso. A qualidade da internet, a qualidade desses aplicativos todos que foram se aprimorando durante esse tempo, tudo isso ajudou. Esse período me lembra muito uma questão, até da minha vida pessoal mesmo, que naquele momento de pandemia eu estava em cima de uma cama, né? Tinha sofrido um acidente. E o meu vínculo empregatício era na Espanha, eu dava aula numa universidade da Espanha. Eu estava em cima de uma cama, numa webcam e dando aula. Então, tipo, o mundo, ele modificou e acelerou de uma forma absurda. Eu jamais pensei que aquilo ali, naquele momento, seria possível. E foi. Então, as conexões, elas aceleraram muito, né? Então, tipo, o tempo, o timeshare, aquilo tudo vira um propósito, né, para muitas pessoas. De você não ter talvez tanta posse sobre um bem, mas você aproveitar melhor esse tempo. É basicamente isso que o mercado divulga, né? Também, não tenho dúvida. E assim, quando você fala o crescimento exponencial, se pode se manter, eu acho que ainda vai ter aí bons anos de um crescimento exponencial. Por quê? É importante a gente lembrar que no Brasil só 30% da população ganha mais do que 15 salários mínimos. Eu tenho uma grande margem de pessoas que têm renda limitada. A multipropriedade, para quem quer ter uma segunda residência, quem aspira a ter um local para lazer, ela é uma solução, justamente isso. Eu consigo ter uma fração de uma casa que eu supostamente não tenho dinheiro, ou se eu tivesse, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu teria que comprometer muito da minha renda para ter esse bem. Então, eu compro uma fração de tempo para que eu possa usar. E a gente não pode esquecer que o turismo residencial sempre foi muito forte no Brasil. Se a gente for ver, a gente só teve os primeiros grandes resorts, né, depois, a partir da década de 70 no Brasil. E a partir daí, não tivemos, assim, a gente não tem 500 resorts pela costa brasileira, a gente tem poucos resorts. Mas a gente, em toda a praia, tem uma casa de veraneio. Você encontra casas e mais casas e mais casas de veraneio, como você encontra nas montanhas. Então, o turismo, que a gente chama de residencial, sempre existiu e que agora está se tornando acessível. Ou seja, a mesma forma que as pessoas têm, eu quero ter uma casa própria, quase todo mundo também, eu quero ter também uma casa de veraneio própria. E a multipropriedade cabe nisso daí. Cabe nesse sonho e democratiza, de certa forma, esse sonho.
Ah, interessante. E então conta mais aí um pouco dessa pesquisa, como foi os resultados dela e o que é que esses dados mostram para a gente, para onde estamos caminhando, né? Historicamente, desde que a gente começou a registrar até hoje, a gente já está com 180 empreendimentos identificados. É claro que pode ter um outro aí meio perdido, mas identificados e através de uma pesquisa bem extensa que a gente faz, eu acho que a gente está muito próximo desse número como real. Que há um ano atrás era só 156, então já mostra como é que esse mercado está crescendo. O que foi mais interessante que a gente viu em 2023, que talvez seja 2022/2023, que o recorte é de março de 2022 a março de 2023, o recorte da pesquisa, é que é um período pós-pandemia. Então a gente conseguiu ver como é que realmente o mercado estava após esse período tão difícil. Então, o que nós vimos? Nós conseguimos vender 6 bilhões de reais ano passado, que é expressivo, considerando o período socioeconômico que nós estamos, o ambiente político que foi conturbado ano passado também, um período de inflação. Então, você conseguir vender 6 bilhões em um motivo que tem que ser uma venda incentivada, não é uma venda espontânea, então você fez com que as pessoas comprassem, basicamente isso, talvez 90% desses 6 bilhões foram incentivados. Ninguém comprou porque realmente estava muito afim de ir. Ele teve que ser captado, entrar numa sala de vendas, passar por todo o processo e finalmente comprar. Então, mostra a força e a aceitação do produto nesse mercado, que é aquilo que a gente falou. Realmente as pessoas veem valor, estão vendo valor e estão comprando isso. O segundo ponto que foi interessante é que nós vimos o crescimento do público-alvo. O público-alvo durante muito tempo, se a gente pegasse os nossos primeiros relatórios, mais 60%, 70% dos compradores eram casais com filhos, geralmente filhos pequenos. E nós conseguimos verificar que isso mudou. Eu já tenho casais sem filhos comprando, eu tenho solteiros, gente abaixo de 30 anos comprando. Então, o que nós também notamos? Uma diversificação do tipo de empreendimento. Que antigamente a gente tinha, então, já que eu tenho casais com filhos, eu tenho que ter empreendimentos do tipo de resorts. E a gente começou a ver que tem outros empreendimentos nascendo. Empreendimentos mais simples, com menos itens de lazer, porém dentro de uma localização adequada, para ir atendendo todas essas motivações desse público que se diversificou. E o que é importante? Público diversificado, produtos diferentes e capacidade de precificações diferentes. Durante muito tempo também, esses casais com filhos estavam concentrados em rendas até 10 salários mínimos. Hoje a gente já tem consistente, já em 2022 a gente verificou, em 2023 eu tenho compradores na ordem de 5% com rendas superiores a 30 salários mínimos. Então, eu acho que esses são os números que dão oportunidade de a gente parar, de a gente entender o mercado, que hoje está sendo vendido algo em torno de 47 bilhões para serem vendidos, estão sendo comercializados, isso é isso que está aberto no mercado, com essa perspectiva. Eu não estou fazendo um produto só massificado, eu estou criando produtos de nichos, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, Caio? Não sei se você quer complementar. Não, é isso mesmo. Essa novidade que o Alexandre também comentou, a partir deste ano, o nosso relatório vai medir basicamente os empreendimentos, vai ter uma medição total desde o começo, né? O primeiro relatório que nós fizemos foi em 2017, tá? Mas vai ter, basicamente, a análise vai ser feita em cima dos últimos 5 anos. Então, hoje, nós temos 7 anos de relatório.
O ano que vem vamos ter 8. E assim vai. Quando chegarmos, sei lá, a 20 anos de relatório, se Deus quiser, vão ser os 5 últimos anos que vão ditar o crescimento da curva. Tá certo? Então, nós já estamos aposentando, entre aspas, os primeiros anos que já ficaram para trás. E a tendência daquela época era diferente das tendências atuais. São essas novidades todas que, lá no começo, não tinha nenhum solteiro comprando, não fazia sentido. Aliás, para falar a verdade, não tinha ninguém que não fosse famílias jovens com filhos pequenos comprando. Hoje você já tem solteiros, já tem idosos comprando. Talvez por outro motivo, talvez por motivo de investimento patrimonial, talvez não pela renda, pelo patrimônio. Não sei, a gente não chegou nesse detalhamento, não pesquisamos junto ao público. Para o ano que vem, nós estamos pretendendo, já estamos tentando produzir um novo capítulo no relatório que vai tratar exatamente deste ponto. Quais são as opiniões de quem comprou? Então, estamos fazendo uma parceria com a empresa MAPI, a Carolina Aro, da MAPI, de Curitiba, que são extremamente competentes nessa área de pesquisa junto ao público, hóspedes de hotel especificamente, para entender o porquê da compra. E pretendemos ter esse capítulo. E, com isso, a gente responde um monte de perguntas que ficam no ar hoje em dia, porque a gente não teve esse contato ou essa parte do trabalho em desenvolvimento no nosso relatório. Entendi. Isso é importante, porque justamente ao longo dessa jornada do mercado, cada vez mais o hábito de consumo vai segmentar o produto, né? Então, tipo, é um norte bem específico e você evita riscos, né? Quando já se tem dados para coletar. Mas querem completar alguma coisa sobre a pesquisa? Eu acho. Eu não teria, Alexandre. Isso a gente falou um pouquinho sobre produto. A gente tem uma outra parte da pesquisa que é sobre a comercialização. Sim. Características da comercialização e alguns pontos que pegam muito. Porque uma das coisas que faz com que empreendedores se encantem é que você consegue, a partir do momento que você fracionou o empreendimento e você não está vendendo 1 metro quadrado, mas sim o sonho de férias, a programação de férias, você está vendendo um empreendimento que tem muito mais área comum, porque você tem muita área de lazer e tudo mais, você não faz a conta por 1 metro quadrado. Então você tem capacidade de cobrar mais, porque é realmente um empreendimento mais caro. Porque você vai colocar num prédio normal, você faz uma piscina de 10 por 8. Num empreendimento desse, você tem que fazer 20 por 30, por exemplo, e assim por diante. A academia tem que ser muito maior. Então, você tem a capacidade de cobrar mais, porque você está oferecendo muito e está conseguindo oferecer isso por fração de tempo e não por metro quadrado. Então, você descola isso e tem um valor de venda muito maior do que o normal, e isso chama muita atenção dos empreendedores. Porém, voltando ao que a gente falou, as vendas, elas têm que ser, você tem que motivar a pessoa a comprar. Ela não está, é muito difícil ter alguém que vá por si só falar, não, eu quero ir numa sala de vendas que eu quero comprar uma multipropriedade. Tem que ser captada, tem que ser trabalhada até que a pessoa finalmente vá. Então, um dos grandes pontos de atenção são os gastos de marketing que a gente conseguiu medir e que já chegou lá atrás a ser 25%, 30% do VGV, né, do valor geral de vendas, já se chegou a ter 25%, 30% até 40%, né, registro de 40%. E hoje, com melhores técnicas de venda, com até a multipropriedade sendo um pouco mais conhecida, as pessoas entram na sala e não tomam um choque, né? Ou seja, preciso falar muito e convencer muitas pessoas do que é, porque bem ou mal todo mundo que viaja já teve contato com a multipropriedade. Tem alguém que comprou uma multipropriedade. Lembrando, são 700 mil
cotas lançadas no país. Dessas 700 mil cotas, 350 mil já foram vendidas. Então você tem aí 350 mil famílias que têm e estão viajando o Brasil utilizando isso. Então é normal que as pessoas sempre tenham alguém que já conheça alguém que tenha uma cota. Então esse ponto do marketing hoje é muito importante, porque acaba sendo como você gasta esse dinheiro de forma mais eficiente ou menos eficiente, também acaba resultando no bom ou mau resultado do incorporador. Então, hoje, a gente chegou no marketing, gastos de marketing por ordem de 10 a 12%, principalmente na média geral, mas assim, na média ponderada, um gasto de 14%, bem longe daqueles 40% que eram praticados há 7, 8 anos atrás. Então, mostra uma evolução, mostra um aumento de eficiência e sinaliza para o mercado que é possível fazer venda de uma forma, digamos, controlada, né? Então eu acho que esse aspecto foi muito interessante. E outra coisa que acontece muito, que chama muito a atenção, na verdade, dos empreendedores, é o chamado distratos, né? Basicamente, também, há 5, 6 anos atrás, você vendia 3 vezes uma multipropriedade. Eram distratos atrás de distratos, pelo desconhecimento, pelo processo de venda que era muito na pressão, a pessoa assinava e 2 dias depois se arrependia, enfim. Era muito alto a parte dos distratos. E hoje a gente está meio que estabilizado. Já tem vindo, nesses últimos anos, algo em torno de 35%. Varia entre 35%, 33%, 35%. Esse ano bateu 37%, mas está nessa casa, ou seja, já existe um controle também sobre o quesito dos distratos. E a gente imagina que tenha batido 37% em 2022 para 2023 por causa dessa crise econômica, inflação alta, ou seja, apertou o calo de todo mundo, né? Esses últimos 2 anos foram anos difíceis, por isso que acabou talvez aumentando um pouco isso daí. Mas 33% é administrável. E a gente vê aqui, a gente está no congresso da DIT, do Share, que está todo mundo preocupado, querem baixar isso ainda mais. Ninguém está confortável com os 30%, o que é positivo, porque tem gente que fala, tudo bem, 30%, eu vou continuar com isso, mas as pessoas querem ter mais qualidade na carteira deles. Eu ouvi durante todo o evento muitos desenvolvedores, incorporadores falando sobre dor do crescimento, né? Tipo, essa dor do crescimento posiciona a gente em que momento da maturidade da multipropriedade, da propriedade compartilhada, né, como um todo? Como todo produto novo, o mercado procura a melhor forma de desenvolver até encontrar. E nós estamos nesse período. Assim como o Alexandre falou, estamos buscando uma forma melhor de venda. Antes, até alguns anos atrás, se falava assim, o processo de vendas é esse. Todos têm que se enquadrar nesse processo de vendas. Hoje já não se fala isso. Vamos buscar um novo processo de vendas. A pandemia ajudou um pouco em relação a isso, porque começou a se vender mais pela internet. Então, isso foi positivo. Então, descobriram que dá para vender pela internet, que não precisa a pessoa estar dentro da sala de vendas para comprar. Até porque as salas de vendas ficaram fechadas um bom tempo durante a pandemia. Então, foram obrigados a aprimorar esse processo. Então, dor do crescimento talvez estejamos falando, primeiro, da novidade do produto. 10 anos no mercado, 11 anos no mercado é muito pouco. Né? O mercado, para ficar maduro, acho que tem que se passar aí mais, talvez 2 ou 3 vezes esse período que já passou, aí para encontrar talvez a fórmula mais correta de passar pelo processo todo de planejamento e desenvolvimento.
as fórmulas vão se aprimorando, como o Alexandre falou, na questão da redução do custo da comercialização. Isso foi brutal. Em 10 anos caiu 3 vezes o custo, que era 40%, 45%, passou para 10%, 12%. E sem mudar muito o processo. Olha só o que se jogava de dinheiro no lixo. E tudo bem, é assim que é. Né? E agora estão falando, não é assim que é, não. Pode ser melhor. Pode ter mais qualidade a venda. Pode ter menos cancelamentos de venda. Né? Podemos ter compradores melhor qualificados. E assim é o processo inteiro, de planejamento, por exemplo. O nosso escritório aí tem realizado já realizamos 78 planejamentos de multipropriedades no Brasil. Não estamos nos referindo a todo os 180, claro, que dos 180 empreendimentos nós já estamos considerando somente aqueles que já estejam à venda. Dos 78 empreendimentos que nós planejamos, mais da metade ainda não foi lançado, não está à venda. Nós mesmos vimos nos aprimorando e estamos recomendando aos nossos clientes o aprimoramento do processo em si. Do processo de vendas, do processo de incorporação, do processo comercial, do processo jurídico. Com isso, os advogados também vão se aprimorando, as leis vão tendo aprimoramento. Agora mesmo nós estamos revendo a lei de multipropriedades e aperfeiçoando em pontos que não haviam sido previstos no texto inicial da lei que nós criamos pelas entidades. Então, nós vamos até tratar desse assunto aqui com você e com a doutora Márcia Rezec. Tudo isso é um aprimoramento constante. Então, eu vejo como a grande dor do crescimento exatamente isso, o fato de ser um empreendimento muito novo e de não ter similares para se inspirar lá para trás. Vamos nos inspirar em quê? Em timeshare? Não totalmente. Vamos nos inspirar numa incorporação convencional? Não totalmente. Então, temos que criar um produto novo, um processo novo de planejamento e desenvolvimento, inspirando um pouco aqui, um pouco ali, e criando coisas novas, e criando processo novo. Então, esse momento o mercado seria um jovem consciente. É isso aí. Isso é legal. Está sofrendo de angústias normais do crescimento. Normal. Mas que legal, isso é muito bom. E traz mais segurança, né? Para quem amadurecimento. Isso. Né? Eu acho que não estamos maduros ainda. Estamos nesse processo. Boa. Acho que é isso o que a gente tem para falar sobre isso. Então, Caio, queria saber de vocês, né? Tipo, Alexandre também. E lá no começo da jornada de vocês, como vocês enxergariam este momento que vocês vivem hoje, né? Saindo um pouquinho do assunto, como era que vocês se imaginavam quando eram esses jovens aí? Olha, eu sou engenheiro civil, me formei em 1980, uma data fatídica, porque quando estava começando a década perdida. Então, eu acabei não perdendo um minuto da década perdida. Aproveitei todos os minutos da década perdida. Como recém-formado, o que é pior. Sem experiência nenhuma. Mas já no final dos anos 80, eu já trabalhava mais ou menos com o que eu trabalho hoje, com planejamento de empreendimentos, né? Mas eram empreendimentos imobiliários em geral, não especificamente da área turístico-imobiliária.
E aí eu jamais me imaginaria, primeiro, participando das entidades. Porque no começo eu não participava. Eu realmente não participava. Eu sabia que lá longe tinha uma entidade chamada Secov, inatingível, né? Hoje já estou há 12 anos como vice-presidente do Secov de São Paulo. 6 mandatos. A DIT, quando a gente fundou a DIT em 2006, eu fazia parte do grupo fundador, ou talvez fosse o único não nordestino fundador da DIT. Talvez não, acho que era. A gente não imaginava que a DIT ia tomar essa proporção, esse tamanho que está hoje, esse reconhecimento do mercado. A gente planeja, sim, a gente sonha com isso, mas não se imagina dentro desse cenário. É difícil, até porque estava muito longe lá no começo da minha jornada, exatamente porque eu nasci no meio de uma crise. Quer dizer, eu me formei no meio de uma crise enorme. O que eu sonhava quando eu estava na escola? Em ter uma construtora e fazer casas e prédios e vender. É isso que todo engenheiro civil sonha, basicamente, né? E logo de cara já vi que não era possível, porque com a década perdida, os financiamentos todos foram fechados no país. Não havia mais dinheiro de banco para se produzir imóvel, então o mercado parou. Uma inflação galopante, um plano econômico atrás do outro, um pior que o outro. E a gente só veio a ter estabilidade com o presidente Fernando Henrique em 94, quando ele era ministro da Fazenda do Itamar, e criou o Plano Real. Mas aí eu já tinha 14 anos de formado nessa época. Eu já tinha passado 15 anos de crise, praticamente, né? Mais uns 3 de estágio, 16, 17 anos de crise. Enfim, mas não me imaginava em nenhuma... para falar a verdade, não preciso ir tão longe, não. Há 20 anos atrás, e eu já estou indo para 40 anos de formado, né? Há 20 anos atrás também não me imaginava hoje nessa posição, não tinha a menor ideia disso. Mas já estava atuando no setor turístico e imobiliário há 20 anos atrás. E já tinha uma certeza que esse era o meu caminho naquela época. Estava gostando muito de fazer o que eu fazia. Só não iria trilhar esse caminho se isso não desse resultado para mim. Hoje dentro da DIT, lá no escritório, quando a gente está na conversa de heads e até mesmo com o próprio time que eu lidero, eu converso muito, né? Porque criativo, a cabeça vai longe, né? E muitas vezes você enxerga uma oportunidade, você acredita na oportunidade, mas às vezes ela precisa de um tempo para ser implementada. Então, tipo, a gente não é puxar o freio de mão, mas é dizer qual é o tempo certo para ela acontecer. Então, tipo, com a jornada da maturidade, a gente consegue enxergar aquele ponto e respirar e dizer, não, vai lá. Ainda não é o momento, mas todo dia você está construindo aquele momento. E aí vem variáveis no processo que podem acelerar ou estender ou dificultar. E aí, Alexandre, como foi a sua jornada também nisso? Bom, desde o primeiro emprego, estava na hotelaria, fui ser recepcionista de hotel, final da década de 80, e comecei a trilhar uma carreira hoteleira. Até que num determinado momento fiz um estágio num escritório semelhante ao que a gente tem hoje, né? O Caio tem, que é desenvolvimento de negócios hoteleiros. Fiquei um tempo, voltei para a hotelaria e retornei. Já em 2005 retornei e estou desde então. Mas, olhando o que nos faz pensar em entrar na área de hotelaria e turismo, que o Brasil é uma potência, tem todo o potencial para o turismo e, consequentemente, para a hotelaria. E
um pouco do que o Caio falou, toda essa parte de o dinheiro acabou, o dinheiro parece que nunca houve dinheiro para o turismo no Brasil, tá? Sempre foi relegado, apesar de todo o potencial de multiplicação de emprego e renda que ele tem, com baixo investimento você criar emprego e renda, nunca foi levado a sério. Então nunca houve financiamento adequado para a hotelaria, ou para qualquer outro tipo de empreendimento turístico. Então, a gente sempre ficou trabalhando. Por que a multipropriedade cresce? Porque as pessoas querem lazer. E ela cresce financiada pelo dinheiro, pela captação de poupança popular. Quando deveria estar sendo, na verdade, o governo, com todo esse potencial que nós temos de hotelaria e turismo, ter linhas de financiamento que incentivassem os resorts. Que eu falei lá atrás, hoje a gente não tem 500 resorts na costa brasileira. Poderíamos ter e teríamos mercado para isso. Só não tem porque não tem dinheiro. Então, da mesma forma que o Condotel nasceu com captação de poupança popular para fazer hotel de negócio nas grandes cidades, porque não tem dinheiro para isso, a multipropriedade atende ao anseio da população que quer ter um lugar para lazer. E já que institucionalmente, de forma patrimonial, não existe financiamento, ela mesma está ajudando a financiar esses locais. Então, é isso assim. O brasileiro, apesar de tudo isso, é criativo. Foi muito criativo com o Condotel, que era algo que não existe, é uma fórmula brasileira, o Condotel, que é você fazer de um hotel uma incorporação imobiliária. Você está fazendo resorts via incorporação imobiliária. Então é isso. Lá atrás, quando comecei, não imaginava isso, nem sabia que o dinheiro era tão caro, né, no Brasil, quando eu comecei. Então, é interessante ver, acompanhar todo esse crescimento do setor, apesar de tudo. Porque eu acho que é isso. Apesar de tudo, o turismo cresce no Brasil. E por ser uma fórmula nacional, a multipropriedade, Condotel e tudo mais, não adianta a gente falar, não, quero atrair mais, que existe hoje, né? O pessoal da Embratur voltou com força, equipe extremamente profissional. Só que enquanto não resolver os gargalos de desenvolvimento, de financiamento e tudo mais, a gente vai continuar com 6 milhões. Pode-se gastar 5 vezes mais lá fora. Só que enquanto eu não incentivar aqui, dar dinheiro para as pessoas empreenderem de uma forma barata e inteligente, a gente não vai para lugar nenhum. Boa. Pessoal, o papo tá ótimo. A gente poderia passar muitas horas aí, mas aí tem mais conteúdo vindo no futuro para a gente bater e desdobrar mais esse tema. Agradeço a presença dos senhores. Obrigado. Só falar que no nosso site a pessoa pode fazer o download. Do relatório gratuito. Então, a gente pode colocar o link, mas se quiser já pode disponibilizar o site. Claro, é o www.caiocalfate.com. Gratidão. E é isso. Tenha um bom evento. Obrigado. Nos vemos por aí. E até a próxima.